Olá, estamos de volta ao nosso Fazendo X e hoje mais uma dica de artesanato, pintura em MDF. Como você pode perceber, quem vai ensinar a técnica de pintura em MDF sou eu mesma, além de apresentadora, também sou artesã e professora de artesanato. Então eu preparei uma peça bem simples que o que eu ensinar aqui você vai poder estar aplicando em caixas, em outras peças, enfim, o que você quiser, porque vai ser uma pintura bem básica e também uma colagem, uma decupagem de guardanapo. Então espero que você goste, que nos acompanhe, que fique aqui comigo no meu ateliê acompanhando Fazendo X agora, dicas de artesanato. Então como é que nós começamos? Nós temos aqui uma peça de MDF, que a gente chama de quadro, de plaquinha, 6 milímetros, que você pode conseguir em marcenaria, você pode conseguir em loja mesmo de marcenaria, você dá a medida, ele corta. Nós escolhemos esse tamanho, que é um tamanho padrão aqui no ateliê que a gente usa bastante. E aqui no centro nós vamos estar colocando um círculo, aqui nós chamamos de bolacha, tá? Com a técnica da decupagem de guardanapo e também a técnica da textura. Aquela textura que a gente usa nas paredes, em muro, nas residências, a gente vai aplicar aqui e depois a gente vai estar aplicando em cima dessa textura guardanapo. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que preparar a tinta. Aqui você vai poder usar ou o rolinho ou um pincel de cerdas bem macias. Eu vou demonstrar com o rolinho, que tem gente que tem um pouco de dificuldade ou não gosta de trabalhar com ele. Eu vou mostrar como é bom trabalhar com rolinho, principalmente se for peças maiores. Eu tenho que agitar a minha tinta é PVA, então é uma tinta base d'água. Eu vou colocar um pouquinho na bandeja. Eu gosto muito de trabalhar com uma bandeja de isopor, principalmente quando eu trabalho com rolinho. E sempre diluo a minha tinta em um pouquinho de água. Com um palitinho, eu dou uma misturada nessa tinta, nessa água. Então sempre é importante colocar um pouquinho de água. E agora eu vou umedecer o meu rolinho. Espalho bem aqui. Feito isso, eu posso começar então a pintar a minha peça de MDF. Nós vamos, o final então vai ser um quadrinho com motivo floral, mas também vou dar dicas já para Natal, que já tem muito artesão se preparando para o Natal. O rolinho é bem interessante a gente fazer o movimento de V. É esse movimento aqui que os pintores fazem nas residências, tá? O vai e vem aqui do rolinho, como se fosse um V. Aqui eu posso trabalhar dessa maneira. Lembrando que essa é a primeira demão de tinta na minha peça. Depois que a peça a tinta estiver seca, daí eu vou lixar e pintar novamente. Com o próprio rolinho eu faço a lateral do meu quadrinho, da minha peça. Essa primeira demão, como a gente vai lixar, eu posso até encostar aqui na mesa, que não tem problema nenhum, porque o mais importante vai ser depois a segunda demão. E a segunda demão da minha tinta, no caso eu estou usando aqui um verde oliva, é feito da mesma maneira. Eu agora posso deixar o meu rolinho aqui do lado e vou usar o secador para secar essa tinta. Se você não tem muita pressa da peça, você pode deixar secar no sol ou mesmo na sombra, dentro da sua casa ou na rua, pegando, mesmo na sombra vai secar rápido ou de um dia para o outro, daí vai da sua pressa. A gente já vai ligar o secador, mas antes eu quero dar uma dica para você quando estiver trabalhando com rolinho. Suponhamos que você vai demorar um pouco para voltar a usar o rolo. Não há necessidade de colocar na água. Você pode colocar bastante tinta no rolinho, porque depois você vai utilizar novamente essa tinta. Caso você não demore muito, então você pode deixar o rolinho assim, cheio de tinta, que a tinta que está aqui não vai secar. Caso a tinta do rolinho seque, daí você vai ter que lavar o rolinho todo e sempre secar muito bem esse rolo, antes de usar novamente na tinta. Então, muito bem, usamos o verde oliva e agora a dica do secador. Secador pode ser no quente,
certo? E pode ser bem forte, desde que você mantenha uma distância. Não coloque muito próximo à peça, porque pode até influenciar no acabamento da tinta e tudo mais. Então nós vamos secar essa peça e depois a gente vai continuar. Então a nossa peça já está seca, usamos o secador e já aproveitei também e pintei do outro lado. Aqui no ateliê tem uma coisa que eu costumo passar para minhas alunas, que é a importância no artesanato de nós capricharmos sempre o máximo. O bom acabamento voga muito numa peça de artesanato. Tem gente que nem quer saber de artesanato porque está achando que eu não vou encontrar uma peça muito legal, muito bem feita, um bom acabamento. Então aqui nós sempre pintamos a nossa peça na parte da frente e damos também o acabamento na parte de trás. Mesmo sendo aquela parte de trás que vai na parede, eu gosto de fazer uma técnica e deixar com acabamento, com verniz, tudo como se ela fosse a parte da frente. E para a gente começar a deixar a nossa peça bem acabada, o importante agora é a gente passar uma lixa. Eu costumo usar a lixa número 400, que pode ser tanto a branca como a preta, que costumam chamar de lixa d'água. Corto um pedaço dessa lixa. E se eu usar um pincel para pintar a minha peça, eu estou usando o pincel nesse sentido aqui, é nesse sentido aqui que eu vou lixar minha peça, sempre no sentido que eu usei o meu pincel. O rolinho também eu posso observar o sentido e passar lixa. Nunca faço em círculos, sempre em linha reta. Então eu vou passar aqui sem fazer muita força. Se você não tem o hábito de usar lixa, passe a usar, que a sua peça com certeza vai ter um acabamento bem melhor. E aqui do ladinho também. Aqui nós costumamos ter também a lixa 180, que é bem mais grossa, porque às vezes a gente tem algumas peças que aqui onde passa a serra, essa fininha aqui não tira a aspereza da madeira. Então com uma lixa 180 a gente consegue deixar a peça bem lisinha. A partir daqui a gente já está dando um acabamento final para a nossa peça. Depois é muito interessante quando a gente observa peças de artesanato, depois que a gente faz e usa lixa e tal, que quando a gente vai ver uma peça de artesanato, a gente já quer passar a mão, abrir para ver se está pintado, olhar se foi pintado atrás ou a caixinha embaixo. A gente passa a ser exigente, não só com o nosso trabalho, mas também com o trabalho que a gente vê por aí. Então lixo dos dois lados, aqui eu vou lixar um lado só, e bem importante agora é passar um paninho para tirar bem o pó que ficou da tinta aqui que a gente passou a lixa. Então nunca pintar sem tirar esse pó. Aqui eu vou fazer só um lado para depois ensinar outra técnica. Já preparei a minha tinta aqui, o rolinho, e a segunda demão a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez no início. Outra dica também que a gente pode começar aqui pela lateral, passando o rolinho, bem mais prático do que o pincel. Um pouquinho mais de tinta. E o movimento em V do rolinho. Tem gente que aperta muito nessa hora e acaba ficando muito marca da tinta, por isso que diz que não gosta. Mas então o que a gente tem que fazer? No final, passar a última vez aqui, bem de leve esse rolinho, que as marcas vão ficar bem menores, que é da própria espuminha do rolo. Nós vamos deixar essa plaquinha secar por enquanto sozinha ali do ladinho, porque nós vamos agora partir para outra parte, que vai ser a nossa bolacha, como eu disse para vocês antes, que vai ser com essa flor aqui, certo? Em outra plaquinha de MDF, também de 6 milímetros. Eu vou estar apresentando aqui para vocês como faz uma plaquinha de 3, mas na verdade a gente vai estar montando o nosso quadro final com uma pecinha de 6, que fica mais interessante. E também a dica nós vamos usar aqui para mostrar como cola o guardanapo, um guardanapo de Natal, que fica bem bonito a gente fazer esse trabalho, tanto com guardanapo de Natal, com guardanapo motivo de Páscoa, cozinha, infantil, enfim. Então aqui nós vamos ter o floral e o Natal. Já que o Natal está chegando e já tem muito artesão preparando então peças de Natal até para vender. Então deixo secar e vou começar aqui agora com a nossa bolacha. Aqui já temos um passo a passo,
como preparar essa bolacha, que a gente chama de bolacha, que é uma MDF de 3, o que eu estou usando para demonstração, mas na verdade se você conseguir pedir para alguém cortar em 6 milímetros, fica bem melhor. Nós vamos usar aqui uma textura, como eu já falei, que é uma textura que os pintores passam em muro de casas, né, ou até paredes internas. Essa textura aqui, se a gente sentir assim, ó, ela tem uma pedrinha aqui dentro, certo? E é com essa massinha que a gente vai fazer a técnica. E essa técnica você pode usar até em tampa de caixa, que fica bem legal, ou em outras peças. E você encontra em material de construção e consegue comprar em algumas lojas aqui em Brusque em latas de 1 kg. Senão só tem galões maiores ou latas maiores, bem maiores que na necessidade. Então você procurando, você encontra de 1 kg essa massinha. Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de massa aqui. Quem não tem muita prática pode espalhar primeiro com uma colher e depois pode... Eu acho muito legal ter uma espátula dessa de metal, que daí você vai poder espalhar com a espátula de metal. Essa massinha é ótima para a gente usar em artesanato, vai te fazer bastante trabalho. Você também pode colocar essa massa direto num quadrinho desse de 20 por 20, essa plaquinha que a gente pintou de verde antes, e fazer ele todo de massa e depois colocar o guardanapo. Então eu posso deixar essa minha massinha lisa, como está aqui, bem lisinha, ou então eu posso fazer uma técnica bem simples, bem legal, que eu vou ensinar para você fazer agora, que é fazer esse movimento aqui com a espátula. Eu estou levantando a massa, certo? Só que se eu deixar secar essa massa e quiser colar o guardanapo aqui, o guardanapo vai furar, porque ele é muito fino. Quem trabalha com guardanapo sabe. Então o que eu devo fazer agora? Eu posso virar a espátula e bem de leve vou puxar essa massa e abaixar aqui os picos que estavam antes ali, que iriam furar o guardanapo. Então eu vou ter mais ou menos essa textura aqui. Tá? Então eu levanto aqui a massa, depois bem leve eu passo a espátula. Por que eu utilizo essa técnica da massa com guardanapo? Porque muitas vezes as pessoas colam guardanapo direto com termolina ou mesmo com verniz ou outro material e enruga esse guardanapo muito fácil. Nós aqui no ateliê não gostamos muito desse efeito. Então o que a gente faz? Uma das técnicas é utilizar essa massinha aqui. Então eu já tenho aqui do lado, vamos para o próximo passo. Já tenho aqui uma plaquinha, uma bolacha, já com a textura bem seca, certo? No verão ela seca muito rápido, no inverno tem que esperar um pouquinho mais mesmo por causa do nosso clima. Então vou limpar a mesa aqui. Muita gente já trabalha com guardanapo, mas para quem nunca trabalhou, não conhece ainda a técnica, eu vou dar umas dicas aqui bem simples. Aqui nós temos um guardanapo que hoje se encontra em pacote, ou algumas lojas de artesanato mesmo já vendem o guardanapo avulso, com o objetivo de usarmos ele então para o artesanato e não na mesa para um almoço ou janta. E nós vamos medir aqui o espaço que nós queremos. Por exemplo, eu vou colocar o meu guardanapo aqui fechado e posso medir. Então eu vou precisar de 1/4 do guardanapo para cobrir a minha bolacha. Então eu abro esse guardanapo. Corto. Essa ideia desse quadro a gente faz muito aqui com motivos principalmente Natal e Páscoa. Ele é bem interessante. E você pode fazer usando guardanapos diferentes no mesmo motivo, por exemplo, 3 guardanapos de Natal e fazer um joguinho, um trio com esses quadrinhos. Então eu cortei aqui uma parte do guardanapo, que eu vou cobrir a minha bolacha, e agora eu vou tirar a película. Todo guardanapo vem com 2 folhinhas assim bem fininhas, tá? Eu tenho que tirar essas películas, na verdade aqui são 2, só que elas estão bem juntinhas. Então tem 2 películazinhas brancas aqui que eu tenho que tirar. Deixo de lado. Na verdade eu vou colocar aqui apenas essa parte bem fina do meu guardanapo sobre a minha plaquinha aqui que já tem massa.
Então eu centralizo, vou virar só para mim para eu centralizar bem o desenho aqui. E vou trabalhar com verniz. Verniz acrílico, que pode ser fosco ou brilhante. Posso colocar num potinho. E eu não preciso colocar água nesse verniz, apenas ele puro. E para colar o guardanapo, eu utilizo sempre de um pincel, esses de cerdas amarelas, que são de cabo amarelo, que tem as cerdas bem duras, ou então esse outro modelo aqui, mas eu não trabalho com esse pincel macio para colar guardanapo. Eu trabalho com pincel de cerdas mais duras, aqui eu estou usando esse mais largo. Então eu tenho aqui a minha peça e agora eu vou mostrar como se faz para colar esse guardanapo. Eu seguro aqui com meus dedos para o guardanapo não sair do lugar, seguro aqui ele, levanto e passo em cima da minha massa uma camada de verniz. Agora eu vou colocar esse guardanapo para cá e vou esticar. Por isso que um pincel de cerdas mais duras é melhor, porque esse meu guardanapo ele vai ficar bem firme e vai entrar naqueles buraquinhos que eu criei com o efeito da espátula sobre a massa. Posso bater assim no final. E agora eu vou colar o lado de cá. Levanto aqui. Então essa mesma técnica que eu estou fazendo nisso que eu chamo de bolacha, você pode fazer sobre uma tampa de caixa, um quadrinho inteiro, qualquer peça de artesanato, uma bandeja, um porta-lápis. E agora eu puxo para cá. Pode puxar com vontade aqui, ó, que não tem perigo. O que nós não podemos esquecer é de pintar pintar a lateral dessa bolacha. Eu não mostrei para você, mas gente de casa pode fazer. Então aqui está prontinho a colagem. Verniz acrílico eu utilizei sem água para colar meu guardanapo. Então na verdade nós vamos ter esse efeito aqui, certo? Que vai pro nosso quadro. Aqui do lado eu já passei uma demão de tinta palha aqui para fazer o acabamento. A mesma coisa do quadrinho, passa uma demão de tinta palha, seca, lixa, passa mais uma demão e tá pronta a peça. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para retirar o excesso de guardanapo. Esse excesso que pode ficar numa tampa de caixa aqui do lado, o mesmo processo. A gente utiliza uma lixa de unha, que pode ser o lado grossinho da lixa, e nós vamos fazer esse movimento aqui para cortar então o nosso guardanapo. Se preferir um pedaço de lixa, aquela 180 que eu aconselhei ter sempre junto na hora do trabalho, mas nós aqui utilizamos muito essa lixinha de unha que é bem prático. E assim eu vou retirando. Eu vou aproveitar nessa horinha que eu tô aqui, e muita gente em casa deve estar perguntando por que eu não passei branco no fundo do quadrinho. Aqui no ateliê a gente costuma passar fundo branco e lixar apenas quando a cor é muito clara, tipo um rosa bebê, um azul bebê, ou principalmente um amarelo, mesmo forte, que ele tem cobertura difícil. Do contrário, outras cores a gente não passa fundo, a gente já passa direto a tinta, lixa, como eu mostrei para vocês o verde oliva, e não há necessidade do branco. Quando eu trabalho com amarelo ou laranja, eu posso até passar o fundo palha. Laranja forte é uma tinta que custa muito para cobrir. Então também posso usar um palha embaixo, lixar e depois passar o laranja ou amarelo. Verde oliva, palha, marfim, não há necessidade. Então aqui nós já estamos com a nossa bolacha prontinha, verniz colado. Esse guardanapo você pode secar com secador ou direto no sol, só que ele tem que estar bem seco para eu fazer esse trabalhado aqui de lixar. Porque se tiver molhado aqui, ele vai rasgar todo o meu guardanapo. Então essa peça aqui já está pronta. E agora o que a gente pode fazer aqui ainda é finalizar com uma demão de verniz. Agora esse verniz aqui, na hora de servir para acabamento, eu ponho um pouquinho de água. Vou usar esse pincel aqui. E vou passar uma demão de verniz com água e também um pincel de cerdas duras, porque tem massinha embaixo, não vai estragar meu guardanapo. E assim a minha bolacha já vai ficar pronta.
Daqui pra frente a gente vai voltar pro nosso quadrinho e ensinar uma técnica que a gente usa bastante em artesanato, que é a técnica do respingado. Aqui do lado pode ser esse pincel, se preferir um pincelzinho macio. Aqui, como a superfície é bem pequena, eu até posso usar esse pincel de cerdas amarelas. Do contrário, tem que ser um pincel macio. E a minha bolacha está pronta, agora é só deixar secar. E agora eu vou ensinar para vocês a técnica do respingado, que é uma técnica bem legal que a gente pode utilizar bastante nas nossas peças de artesanato. Então vamos lá, o que nós temos que usar para fazer? Mais uma vez a bandejinha de isopor, que eu gosto bastante, uma escovinha de dente e a tinta da nossa preferência para o respingado, que no caso aqui vai ser o palha. Eu já tenho a tinta aqui, como eu já falei antes, coloco água. Só que para fazer essa técnica eu tenho que colocar um pouquinho mais de água do que eu coloquei lá no início para diluir o meu verde para pintar. Eu tenho que deixar essa tinta bem mais molinha. Deixa ali na água. E agora eu posso até usar, eu vou mostrar dois métodos de fazer o respingado. Eu vou usar aqui uma latinha, uma base alta, porque eu vou fazer primeiro a lateral desse quadro. Se eu estiver fazendo uma caixa, eu também posso colocar a caixa aqui para fazer a lateral, porque eu consigo fazer esse movimento aqui e fazer meu respingado em todos os lados. Pego a escovinha, sempre seca, de preferência bem sequinha, passo um pouquinho da minha tinta aqui, tiro o excesso na bandeja de isopor, posso tirar um pouquinho mais aí no excesso aqui, e começo o meu respingado. Uma das maneiras é com o dedo mesmo, que eu posso fazer aqui. O nosso cinegrafista que está aqui hoje queria saber como que é feita essa técnica, então agora ele também está aprendendo. Eu acho que ele quer mudar de ramo. Então aqui o nosso respingado. Aí em casa você deve estar se perguntando, isso, mas vai sujar a parede, vai sujar a minha mesa. Por isso que eu já coloquei aqui duas cartolinas numa mesa, sobre a mesa, para vocês verem que assim vocês podem fazer em casa. Então aqui eu vou respingando. Mais ou menos, né, a quantidade de respingos aí vai do gosto de cada um. Só estou demonstrando com o dedo porque tem pessoas que têm mais dificuldade de respingar, usar o palito. Eu aqui no ateliê dou aula para criança a partir já de 6 anos e elas têm um pouco de dificuldade de usar o palito. Mas eu acho o palito bem mais interessante, o dedo da gente não fica tão sujo e também dá um efeito bem legal. Quando eu faço a lateral do meu respingado aqui nessa peça, já veio bastante tinta aqui para cima. Tá? Mas eu ainda vou fazer um pouquinho mais de respingos aqui. Então eu vou substituir essa lata por um potinho menor. E vou mostrar para vocês o uso agora com palitinho de picolé. Faço esse movimento aqui. Eu não devo chegar com a escova muito próxima. De novo, aqui a quantidade vai do gosto de cada um, pode colocar mais respingos, menos. Isso aqui fica muito legal no Natal, fazer quadrinhos assim em tom de verde ou azul, bem tom de Natal, e respingar de branco. As minhas alunas aqui chamam de neve. Então pronto, a técnica do respingado está aqui. Isso eu faço dos dois lados do quadrinho, como eu falei, acabamento é tudo. Então a gente faz o respingado aqui, seca com secador, depois pode virar a plaquinha e fazer do outro lado. Agora nós temos aqui o nosso quadrinho pronto. E nós vamos colocar essa plaquinha, essa bolacha aqui no meio. Mas a gente achou que está muito vazio, então eu vou aproveitar rapidinho e vou ensinar uma técnica de stencil. Você também pode fazer. O stencil é isso aqui, também chamado de molde vazado. E nós vamos, com esse modelinho, fazer aqui no canto, ó, uns arabescos para dar um pouco mais de vida nessa peça. Então vamos lá. Agora eu vou usar a tinta palha novamente, só que a tinta palha sem água para o stencil. Então eu tenho a tinta palha, tenho um paninho para tirar o excesso e uso uma esponjinha bem fininha. Tem gente que faz com batedor, com pincel, mas eu não aconselho. Eu
me adaptei muito, eu e minhas alunas, a uma esponjinha. A gente faz esse formato aqui que a gente chama de boneca, coloca aqui na tinta, tira o excesso, aqui na bandejinha mesmo. O segredo de um bom trabalhado com stencil é tirar bem o excesso da tinta, da esponja. Nosso quadro é assim. Então eu venho aqui com o meu stencil, coloco aí certinho onde ele vai ficar. Com o auxílio de fita crepe, eu cubro a parte que eu não quero que apareça. Então eu vou cobrir aqui e vou cobrir aqui. Então eu quero só essa partezinha aqui nos 4 cantos. Então vamos lá agora mostrar como é que a gente vai fazer essa técnica do stencil. Eu vou batendo a minha tinta. Então sempre aqui a tinta sem água e a esponjinha sempre seca. E fica assim, então agora eu posso retirar. E aqui tá um dos cantos já do meu quadrinho, depois eu só coloco a bolacha aqui. Então aqui já continuamos a nossa técnica de stencil, fizemos os 4 cantos. E essa peça já está seca, já passei verniz acrílico fosco, que eu vou demonstrar para vocês também como fazerem. E no final ela vai ficar assim. Uma ideia bem legal aqui, que você pode fazer, é sobre uma caixa, fazer essa mesma técnica na tampa de uma caixa. Olha só que opção bem legal, que sugestão boa que você pode fazer. Então isso serve como um quadro ou essa técnica você pode usar numa caixa. Agora o nosso verniz acrílico fosco, como que eu faço para terminar aqui a minha peça? Verniz acrílico, já coloquei um pouquinho de água, já diluí bem, já misturei bem e 2 opções de pincel ou rolo. Um pincel bem macio, cerdas bem macias, ou essa aqui que a gente chama de trincha. O que muda aqui é o preço, mas você pode utilizar tanto um quanto o outro. Nunca utilizar aqui pincel de cerdas duras, porque o verniz vai ficar todo marcado. Então eu seguro aqui a minha peça e começo passando verniz na lateral. Toda vez que eu terminar uma peça, que ela já estiver bem seca, eu devo passar 2 demãos de verniz, para proteger bem essa peça. Então passei aqui, primeiro do lado, que fica mais fácil. E agora aqui. Lembrando que o verniz fica branco assim, mas depois de seco ele fica bem transparente. Lembrando também que eu sempre devo passar 2 demãos, tanto na parte de frente ou de trás do meu quadrinho eu vou passar 2 demãos, deixar ele bem protegido. E se eu fizer uma caixa, a mesma coisa, na parte de baixo da caixa ou de qualquer peça que eu fizer, eu devo fazer o mesmo acabamento. Aqui no meu ateliê eu dou aula para crianças a partir de 6 anos à tarde e à noite, a partir das 19 horas, curso então para adultos, né? As minhas alunas retornam agora às aulas, então se você quiser, depois eu vou deixar meu telefone também para contato. Então aqui tá pronto, nosso quadrinho tá pronto, envernizado, depois eu passo mais uma vez. Esse nosso aqui já está pronto e o próximo passo agora é só colar nossa bolacha. Eu uso uma cola instantânea para fazer o trabalho mais rápido, mas se você não tiver pode usar cola branca. A cola branca, a única coisa que você tem que esperar secar. Então eu vou fixar aqui, centralizar minha bolacha. Seguro um pouquinho. Enquanto eu firmo aqui, aqui já tem feito no meu quadro 2 furinhos com a furadeira, certo? Que eu vou colocar um cordãozinho, aquele cordão de bijuteria, aqui eu escolhi a cor bege, o marfim, para combinar com o meu trabalho. Já tenho os 2 furinhos, já foram feitos. Coloco o cordãozinho aqui. Se você preferir colocar um preguinho atrás, um ganchinho, pode ser, mas aqui a gente usa muito esse método da fitinha ou do cordão. Faço um nó. Enquanto eu vou fazer esse nó aqui, quero falar para vocês também da importância do artesão assinar as suas peças. O artista plástico sempre assina suas obras, né, seus quadros, mas a gente artesão também tem que ter esse hábito de assinar
as peças, registrar quem fez. Então nós temos no mercado umas canetas especiais e todas as minhas alunas aprendem isso, eu acho muito legal. Nós temos que assinar a nossa peça. Então eu vou assinar aqui com o lado mais fininho da caneta. Letícia Rank Atelier. Agora sim eu digo que a peça está terminada. Então a nossa dica de artesanato aqui no meu ateliê é pintura em madeira em MDF. Espero que você tenha gostado bastante. Se alguém quiser alguma informação, tirar dúvidas ou informação sobre o material, ou fazer aula, ou conhecer, encomendar peça, pode ligar para mim no 3355-3639 ou no 9966-1787. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje como apresentadora, como artesã, e quem sabe outras vezes Fazendo X pode voltar aqui para a gente passar para vocês mais técnicas que a gente tem aqui no ateliê, certo? Continue sempre assistindo o canal X, o programa Fazendo X, e a gente vai voltar em breve com outras matérias, com outras dicas para você, artesanato, moda, culinária. Acompanhe sempre então Fazendo X.